Nessa semana, como sabemos, iniciou a nova temporada das principais competições europeias, referente ao ano de 2024 e 2025, incluindo entre eles a Premier League. E para esquentar o início de um dos maiores, se não o maior campeonato de futebol do mundo, trarei um resumo das principais contratações dos clubes que estarão presentes na Premier League nessa temporada e o que esperar de cada equipe. Afinal, é gol que você quer, não é? Vamos lá. A primeira equipe que nós vamos comentar é o Arsenal, que está sempre figurando no topo da tabela e, para continuar dessa forma, realizou algumas importantes contratações para a temporada. A mais cara e a impactante é a do jovem zagueiro Riccardo Calafiori, de 22 anos, que estava atuando pela equipe italiana do Bolonha. Para essa contratação, o clube desembolsou um valor de impressionantes 45 milhões de euros. E aí, foi boa a contratação desse zagueiro? Outra contratação impactante foi a do goleiro espanhol David Raya, de 28 anos, que após fazer uma boa temporada emprestado pelo Brentford, o Arsenal decidiu desembolsar 31,9 milhões de euros para a contratação em definitivo do goleiro. E além das contratações mencionadas, um jogador que pode vir a ter espaço no elenco dos Gunners é o lateral esquerdo Kieran Tierney, que tem 27 anos e estava emprestado ao Real Sociedad da Espanha. A segunda equipe que nós vamos falar é o Aston Villa, que vem crescendo e mostrando sua força no cenário da Premier League nos últimos anos. E na janela atual não fez diferente. Ele se mostra um time que vai incomodar bastante na competição. Com a saída de um dos principais jogadores do time, o volante brasileiro Douglas Luiz para a Juventus da Itália, o time precisava se reforçar para suprir a sua ausência. Então foi ao mercado e contratou os volantes Amadou Onana, que atuou pelo Everton na temporada passada, pelo valor de 59,35 milhões de euros. Uma contratação bem cara, mas que tende a ser uma contratação que vai ajudar muito o clube nessa temporada. E também contratou Enzo Barrenechea, de 23 anos, que estava atuando pela Juventus. Esse foi pelo valor de 8 milhões de euros. Além disso, foi em busca de um lateral esquerdo, que fosse jovem e promissor. Então, contratou Ian Maatsen, de 22 anos, do Chelsea, pelo valor de 44,5 milhões de euros. Contratação também cara, mas que pode render muitos frutos, tanto futebolísticos quanto financeiros ao Aston Villa no futuro. O clube também não quis apenas se reforçar defensivamente e foi atrás de jogadores que poderiam aumentar o poderio ofensivo da equipe. Então, contrataram o promissor ponta esquerda de 20 anos Samuel Ayling Jr., que estava atuando na Juventus também, pelo valor de 14 milhões de euros. E um meio-campista bastante conhecido do torcedor, Ross Barkley, de 30 anos, que já atuou pelo clube na temporada de 2020 e 2021, pelo valor de 5,9 milhões de euros. Além dessas contratações importantes e impactantes, vale também citar o retorno do volante belga de 29 anos, Leander De Donker, que estava cedido ao Napoli na temporada passada. Com a experiência do jogador, ele vai conseguir ajudar a equipe também ao longo dessa temporada após a saída do volante Douglas Luiz. Vamos agora falar do Bournemouth, que na temporada passada fez uma campanha apenas mediana, terminando a competição na 12ª posição da tabela. Uma das importantes novidades do Bournemouth foi a garantia da permanência do ponta esquerda colombiano Luis Sinisterra, que estava emprestado pelo Leeds na temporada passada. O jogador fez também uma grande Copa América pela Colômbia e foi comprado pelo valor de 23,4 milhões de euros, importante permanência no elenco do Bournemouth. Outra permanência garantida pelo clube foi a do centroavante Enes Ünal, que estava atuando emprestado pelo Getafe e foi comprado definitivamente pelo valor de 16,5 milhões de euros. Ainda para reforçar o ataque, o Bournemouth acertou a contratação sem custos do centroavante de 20 anos, Daniel Jebson, que na temporada passada atuou pelo Sheffield United. Para reforçar a defesa, foi contratado o lateral direito mexicano do Barcelona, Julián Araujo, de 23 anos, que na temporada atuou emprestado ao Las Palmas, e o promissor zagueiro de 19 anos, Jan Hilsen, que pertencia à Juventus pelo valor de 15,2 milhões de euros. Também podemos mencionar o retorno do jogador Hamed Júnior Traoré,
meio-campista ofensivo de 24 anos, que na temporada passada estava atuando pelo Napoli e deve ganhar mais minutos na temporada 24-25 da Premier League. A próxima equipe que vamos falar é o Brentford, que terminou o campeonato passado na 16ª posição da tabela, uma posição perigosa próximo à zona de rebaixamento, a Championship. Para o Brentford, as principais contratações ficaram por conta do centroavante brasileiro de 23 anos, Igor Thiago, que estava atuando pelo Clube Bruges da Bélgica. Para a contratação do jogador, o Brentford teve que desembolsar uma quantia de 33 milhões de euros. Também teve a contratação do meio-campista ofensivo português Fábio Carvalho, de 21 anos, que pertencia ao Liverpool, mas na temporada passada atuou emprestado ao Hull City. Nessa transação, o clube desembolsou um valor de 23,4 milhões de euros para ter o jovem jogador no seu elenco. Com a saída definitiva do goleiro David Raya para o Arsenal, o clube também contratou, por empréstimo, o goleiro Ellery Balcombe, que estava atuando no St Mirren da Escócia. O quinto time que iremos falar é o Brighton, que na temporada passada também fez uma campanha mediana, terminando na 11ª posição da tabela. Visando reforços ofensivos, o Brighton foi ao mercado e contratou 2 promissores pontas direita, que foram destaque dos seus clubes na temporada passada. Tratam-se dos jogadores Ian Kubaminte, de 19 anos, que defendeu o Feyenoord da Holanda, e Brian Gruda, de 20 anos, que defendeu as cores do Mainz, na Alemanha, na temporada anterior. Para a volância, o clube se reforçou com Mats Wiefer, também vindo do Feyenoord, e o volante de 24 anos foi contratado pelo valor de 30 milhões de euros. Outra opção interessante foi a contratação de Malik Jr. Yalkuye, marfinense de 18 anos, que estava atuando no futebol sueco pelo IFK Gotemburgo, e para essa contratação foi desembolsado um valor de 7 milhões de euros. Agora vamos falar do Chelsea, que teve uma temporada um pouco apagada na temporada 23-24 e buscou se reforçar para bater de frente com os favoritos e também brigar pelo título da Premier League como em temporadas anteriores. Dentre os mais badalados reforços estão o ponta-direita português Pedro Neto, de 24 anos, que estava atuando no Wolverhampton e foi contratado pelas impressionantes cifras de 60 milhões de euros. O meio-campista de 25 anos, Kearney Dewsbury Hall, contratado do Leicester por 35,40 milhões de euros, o ex-goleiro do Villarreal, Flip Jorgensen, por 24,5 milhões de euros, e o promissor meio-ofensivo Omari Kellyman, de 18 anos, do Aston Villa, pelo valor de 22,5 milhões de euros. Foi uma janela caríssima do Chelsea. Também contrataram o zagueiro Aaron Anselmino, de 19 anos, do Boca Juniors, pelo valor de 16,5 milhões de euros, e o volante Renato Veiga, de 20 anos, do FC Basel, da Suíça, pelo valor de 14 milhões de euros. Como vocês podem ver, foi uma janela caríssima do Chelsea, mas que tende a trazer bons resultados para o clube. Além das contratações, o Chelsea contou com um retorno importante, que até o momento permanece no clube, do experiente atacante belga Romelu Lukaku, que estava emprestado ao Roma. E aí, você confia no Chelsea para essa temporada? Tende a ser um time bem competitivo. Vamos agora falar do Crystal Palace. Dentre as principais contratações do Crystal Palace para a temporada estão o zagueiro marroquino de 21 anos Shadi Riad, que na temporada passada atuou pelo Real Betis, por uma cifra de 15 milhões de euros, e o ponta-direita senegalês Ismaïla Sarr, que pertencia ao Olympique de Marseille. Essas contratações são boas contratações, o Sarr vem fazendo boas temporadas, e essa aposta no zagueiro marroquino tende a ser também uma aposta para a gente ficar de olho, né? E além dessas contratações, o Crystal Palace também acertou com o meio ofensivo japonês Daichi Kamada, sem custos, vindo da Lazio. Agora vamos falar do Everton, né? Everton esse que vem sofrendo nas últimas temporadas, com campanhas que ficam sempre próximos às zonas de rebaixamento da Championship, e dessa temporada buscou se reforçar de uma maneira para evitar que a história se repita também na temporada atual. Para o setor defensivo, o Everton contratou o zagueiro irlandês Jake O'Brien, que estava atuando pelo Lyon, com um valor de 19,5 milhões de euros.
Já para o setor ofensivo, o alvo foi o centroavante senegalês Iliman Ndiaye, que também estava atuando no futebol francês pelo valor de 18 milhões de euros. Para o meio-campo, foi contratado o inglês Tim Iroegbaunan, que atuou pelo Aston Villa pelo valor de 10,7 milhões de euros. Além dessas contratações, também teve um retorno importante para a temporada, que é a do centroavante francês Niel Maupay, que retorna de empréstimo após atuar pelo Brentford na temporada anterior. Agora vamos falar do Fulham. O Fulham terminou a temporada passada na 13ª posição, retratando assim a campanha mediana que fez. De maneira a continuar tendo um desempenho bom, foi ao mercado para reforçar a equipe. A principal contratação foi a do meio ofensivo de 24 anos, Emily Smith-Rowe, que veio do Arsenal pelo valor de 31,8 milhões de euros. Além disso, foi contratado o zagueiro Jorge Cuenca, de 24 anos, que estava atuando no Villarreal na temporada anterior pelo valor de 6,7 milhões de euros. Recém-promovido à Premier League, o Ipswich Town foi em busca de reforços para que seja possível permanecer na Premier League e se estabilizar na principal liga. A principal boa notícia é da permanência do ponta-direita jamaicano de 20 anos, Omari Hutchinson, que atuou no time emprestado pelo Chelsea e foi comprado definitivamente pelo valor de 23,5 milhões de euros. A grande novidade ficou por conta do empréstimo junto ao Manchester City do volante Calvin Phillips, que irá ajudar a reforçar a marcação no meio de campo. Também contratou o zagueiro Jacob Greaves, de 23 anos, que se destacou pelo Hull City, por um valor de 21,5 milhões de euros, o centroavante Liam Delap, de 21 anos, do Manchester City, pelo valor de 17,85 milhões de euros, o meio ofensivo Semi Smodjic, que estava no Blackburn por 10,6 milhões de euros, e o goleiro Arianet Muric, que estava no Burnley pelo valor de 9,55 milhões de euros. Contratações importantes para quem quer brigar pela permanência na elite da Premier League. Também recém-promovido à Premier League, o Leicester City buscou se reforçar para conseguir a permanência e não retornar à Championship novamente. A principal boa notícia é a da permanência do ponta-direita ganês de 20 anos, Issahaku Fatawu, que atuou no time emprestado pelo Sporting de Portugal e foi comprado definitivamente pelo valor de 17 milhões de euros. Outra boa notícia, agora para a defesa, foi a contratação do zagueiro italiano Caleb Occoli, que estava atuando pela Atalanta na temporada anterior. Para isso, o Leicester desembolsou 14 milhões de euros. O Leicester também contratou do Chelsea uma aposta de 18 anos para o meio-campo. Trata-se de Michael Golding pelo valor de 5,9 milhões de euros. Além disso, o Leicester buscou também experiência e trouxe, em uma contratação sem custos, o ponta-direita jamaicano Bobby de Cordova Reid. Também pode ser considerado reforço o retorno do lateral esquerdo Victor Christiansen, que atuou emprestado ao Bolonha na temporada passada, e o retorno do volante Boubakary Soumaré, que atuou emprestado ao Sevilha. Agora vamos falar da importante equipe do Liverpool, um dos times, se não o time, que fez a janela mais modesta da atual temporada. Até o momento, o clube contou como reforço apenas o retorno do zagueiro Sepp van den Berg, de 22 anos, que estava emprestado ao Mainz do futebol alemão na temporada passada, e a integração ao elenco principal do Liverpool do goleiro Václav Jaros, que estava jogando pelo Sub-21 do próprio clube. Agora vamos falar do atual campeão da Premier League, o Manchester City, que também foi ao mercado para continuar a busca pela hegemonia no campeonato. A principal contratação foi a do ponta-direita brasileiro de 20 anos, Savinho, que atuou a temporada inteira passada pelo Girona, que fez uma campanha surpreendente no Campeonato Espanhol. Para isso, o clube desembolsou uma quantia de 25 milhões de euros. Além disso, retorna ao clube o experiente lateral direito português de 30 anos, João Cancelo, que estava cedido ao Barcelona na temporada anterior.
Também retorna de empréstimo o volante argentino de 21 anos, Máximo Perrone, que atuou pelo Las Palmas na temporada passada. Outro time que vem patinando nos últimos anos da Premier League é o Manchester United, e para evitar que continue dessa forma, foi ao mercado para trazer reforços considerados de peso para a equipe. Para isso, contratou o zagueiro francês de 18 anos, Leny Yoro, que estava atuando pelo Lille da França, pelas impressionantes cifras de 62 milhões de euros. E também o zagueiro holandês de 25 anos, Matthijs de Ligt, que pertencia ao Bayern de Munique, pelo valor de 45 milhões de euros. Para o ataque, o clube também foi ao mercado e trouxe o centroavante holandês de 23 anos, Joshua Zirkzee, que pertencia ao Bolonha pelo valor de 42,5 milhões de euros. Para a lateral direita, o clube trouxe o lateral marroquino de 26 anos, Noussair Mazraoui, que pertencia ao Bayern de Munique também. Para a contratação do lateral, o clube desembolsou um valor de 15 milhões de euros. Agora vamos falar do Newcastle, que é uma equipe que vem crescendo nos últimos anos na Premier League e foi ao mercado para ter ambições maiores na atual edição da liga. As principais contratações do clube foram o lateral esquerdo inglês de 19 anos, Lewis Hall, que pertencia ao Chelsea, pelo valor de 33 milhões de euros, o experiente goleiro grego de 30 anos, Odysseas Vlachodimos, que pertencia ao Nottingham Forest pelo valor de 23,6 milhões de euros, e o centroavante dinamarquês de 21 anos, William Osula, que pertencia ao Sheffield United pelo valor de 11,6 milhões de euros. Vamos também falar do Nottingham Forest, que nas temporadas anteriores tem flertado com o rebaixamento para a Championship. Esse clube foi ao mercado para tentar algumas contratações que permitissem uma estabilidade maior do clube na principal liga do país. Dentre as principais contratações, podemos citar o meio-campista escocês de 21 anos, Elliot Anderson, que pertencia ao Newcastle pelo valor de 41,2 milhões de euros. Também tem a contratação do zagueiro sérvio Nikola Milenkovic, que pertencia à Fiorentina, pelo valor de 14,3 milhões de euros, o ponta esquerda paraguaio Ramon Sosa, que atuava no Talheres da Argentina, pelo valor de 12 milhões de euros, e o ponta esquerda português de 25 anos, Jota Silva, que estava atuando no Vitória de Guimarães de Portugal, pelo valor de 7 milhões de euros. Foi uma janela recheada para o Nottingham, e não parou por aí. Outras duas contratações feitas pelo Nottingham para a temporada foram a do goleiro brasileiro Carlos Miguel, que estava atuando no Corinthians pelo valor de 4 milhões de euros, e também do volante neozelandês Marko Stamenic, que pertencia ao Estrela Vermelha da Sérvia pelo valor de 5,5 milhões de euros. Também foi atrás de uma promessa e para isso contratou o ponta-direita alemão de 18 anos, Eric da Silva Moreira, que estava atuando pelo São Paulo da Alemanha, pelo valor de 1,5 milhões de euros. E aí, se reforçou bem o Nottingham Forest para a temporada? Eu acredito que sim. Também recém-promovido à elite, Southampton foi ao mercado para buscar estabilização na primeira divisão. Desta forma, uma das principais contratações do clube para a temporada foi a permanência do zagueiro Taylor Harwood-Bellis e do volante Flynn Downs, que atuaram emprestados pelo Manchester City e o West Ham respectivamente, durante a campanha da Championship na temporada anterior. Para isso, o clube desembolsou 23 milhões de euros no zagueiro e 17,85 milhões de euros no volante. Para o ataque, o clube contratou o centroavante de 22 anos, Cameron Archer, que pertencia ao Aston Villa, mas atuou emprestado ao Sheffield United na temporada anterior. O jogador foi comprado pelo valor de 17,6 milhões de euros. Também teve a contratação do ponta esquerda de 25 anos, Ben Brereton Dias, que pertencia ao Vila Real pelo valor de 8,3 milhões de euros. Para a lateral direita, foi contratado o japonês de 24 anos, Yukinari Sugawara, do AZ Alkmaar da Holanda. Para essa contratação, o clube desembolsou um valor de 7 milhões de euros.
Além dos jogadores citados, o meio-campista experiente de 36 anos, Adam Lallana, foi contratado sem custos após a sua passagem pelo Brighton. Agora vamos falar de uma equipe que também sempre esperamos muito na Premier League, o Tottenham. O Tottenham também buscou se reforçar para brigar pelo título da Premier League ou estar entre as primeiras posições para estar participando das competições europeias. Dentre as principais contratações para a temporada, podem ser citados o centroavante de 26 anos Dominic Solanke, que pertence ao Bournemouth, pelos impressionantes valores de 64,3 milhões de euros. Também tem o promissor meio-campista de 18 anos Archie Gray, que pertencia ao Leeds, pelo valor de 41,25 milhões de euros, e o ponta esquerda de 19 anos Wilson Odobert, que pertencia ao Burnley, por 29,3 milhões de euros. Foi uma janela com poucos nomes, mas bastante dinheiro gasto pelo Tottenham. Além disso, também buscou um Lucas Bergvall, promissor meio ofensivo sueco, que estava atuando no Djurgården, da Suécia, pelo valor de 10 milhões de euros. E aí, você espera bastante do Tottenham nessa temporada? Eu espero bastante desse time. Agora, vamos falar do nosso penúltimo time, que é o West Ham, que é uma equipe que vem crescendo bastante de desempenho na Premier League e a nível europeu nas últimas temporadas, e foi ao mercado para se reforçar para a temporada atual. Para isso, contratou o zagueiro de 27 anos Max Kilman, que pertencia ao Wolverhampton, pelo valor de 47,5 milhões de euros. Também o ponta esquerda holandês de 22 anos Crescencio Summerville, que pertencia ao Leeds, pelo valor de 29,3 milhões de euros. O centroavante alemão de 31 anos Niklas Füllkrug, que fez ótima temporada passada pelo Borussia Dortmund e também pela seleção alemã, e para isso desembolsou um valor de 27 milhões de euros. Além disso, também buscou o ponta-direita brasileiro Luiz Guilherme, de 18 anos, que pertencia ao Palmeiras, pelo valor de 23 milhões de euros. Para completar a lista de reforços de peso, o West Ham trouxe o lateral direito de 26 anos, Aaron Wan-Bissaka, que pertencia ao Manchester United, pelo valor de 17,6 milhões de euros. E para fechar as contratações da temporada, vamos falar do Wolverhampton. Um clube que teve bons momentos nas temporadas anteriores, mas que teve uma queda na temporada passada, foi ao mercado para buscar uma campanha mais sólida na temporada vigente. Dentre as principais contratações do clube estão a do meia-direita português Rodrigo Gomes, que estava atuando no Braga, por 15 milhões de euros, a do lateral direito brasileiro Pedro Lima, que pertencia ao Sport, pelo valor de 10 milhões de euros, e do meio-campista Tommy Doyle, que pertencia ao Manchester City, pelo valor de 5 milhões de euros. Além disso, buscou por empréstimo o centroavante norueguês de 24 anos Jørgen Strand Larsen, junto ao Celta de Vigo, da Espanha, pagando um valor de 3 milhões de euros pelo empréstimo. E aí, após ver as principais contratações dos clubes da Premier League, como você está se sentindo? Empolgado para a temporada atual? Porque eu estou muito empolgado, estou contando com muitos gols que vão sair, que é o importante, né? Afinal, é gol que você quer, não é?